Senhor, o Deus da nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó, o todo.
muito convite, mas para honra e glória. Só que dessa vez vai só eu e a Nilzete. Vou deixar a banda aí com vocês, mas vai ser um momento especial. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus, algo que o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu creio que todo pregador já pregou esse texto, que está lá em Atos 27, do versículo 17 ao 26. Atos 27, do versículo 17 até o versículo 26. Uma passagem bem conhecida, mas a palavra do Senhor, você tira verdadeiras pepitas preciosas para as nossas vidas. Cada vez que você lê, você examina, você vasculha a palavra de Deus, você encontra verdadeiras riquezas para a honra e glória do nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 17, Atos 27 a 17: E levantando usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que fosse lançado na Sirte, arraiaram os aparelhos e deixaram levar. Como fôssemos violentamente açoitados pelas tempestades, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as suas próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio, não aparecendo por muitos dias, nem sol, nem estrela, e sendo nós ainda batidos com a grande tempestade, fugir afinal toda a esperança de sermos salvos. E havendo eles estado muitos dias sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles diz: Senhores, deveis ter-me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda. Agora vos exorto que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu o anjo do Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, importa que compareça perante César, e eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Portanto, senhores, tem bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Contudo, é necessário darmos em alguma ilha. Amém. Pai, eu quero agradecê-lo, Senhor, pela leitura desta palavra, e eu quero pedir a revelação. Tudo aquilo que o Senhor já ministrou no meu espírito, tudo aquilo que o Senhor já falou no meu coração, ó Pai, que o Teu Espírito Santo transfira, que haja entendimento no coração da Tua igreja, para que a Tua igreja cresça, para que Teu nome seja glorificado, para que Teu nome seja exaltado, Deus, e que Teu propósito se cumpra na vida de cada um dos Teus filhos. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, usa meu ser como instrumento de bênção, em nome de Jesus, amém. Eu coloquei como título: Lançando a Carga Fora. Queria que você olhasse para o teu irmão no teu lado e diga assim: Deus vai falar contigo nesta noite. Olhe para a tua direita e para a tua esquerda e diz: Deus vai falar contigo nesta noite. Deus tem algo muito grande para falar aos nossos corações. Todos nós enfrentamos algumas tribulações na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada. Mas é importante sempre nós olharmos na ótica de Deus. Nós sabemos que o próprio Jesus enfrentou um maremoto quando ele estava ali dormindo na polpa do barco. Se levantou um vento forte contra ele, os discípulos foram lá e chacoalharam Jesus, falou: Mestre, o Senhor não está se importando conosco? Nós vamos perecer, nós vamos morrer. O próprio Jesus enfrentou tempestade. Davi enfrentou tempestade, Paulo enfrentou alguma tempestade, Noé enfrentou alguma tempestade, Elias e tantos outros enfrentaram algumas tempestades durante toda a sua caminhada. E nós precisamos entender esse princípio, que muitas vezes se levanta algumas vendavais, algumas oposições contra nossas vidas, mas nós precisamos crer em Deus e no propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida. Nós vemos aqui que Paulo tinha alertado eles, para que eles não saíssem da onde que eles estavam, a cidade por nome de Creta.
A Bíblia fala que naquele momento o vento era suave, não havia nenhum indício de que haveria alguma tempestade, de que viria algum vendaval, algum maremoto, nada. Mas a Bíblia diz que nada acontece sem antes Deus usar seus servos e seus profetas. E Paulo era um prisioneiro ali. E ele estava se dirigindo para Roma. E ele chega e fala para o comandante, para o capitão, e ali havia um grupo de pessoas detentas, que estavam presas, que estavam junto com Paulo. Ele diz: olha, não é bom que nós saímos agora daqui. É importante nós esperarmos mais um pouco, porque eu estou vendo que essa viagem, nós vamos ter muitas tribulações. Mas a Bíblia diz que as pessoas confiaram mais no comandante do navio, confiaram mais ali no centurião, do que naquilo que Paulo tinha falado. E eles não obedeceram aquilo que Paulo falou. E começaram a navegar, de uma maneira suave, de uma maneira branda, e de repente se levanta uma grande tempestade, como o Senhor tinha falado. E todo marinheiro experiente sabe que diante de um grande vendaval, de um grande maremoto, a primeira coisa que deve ser feito é esvaziar a embarcação. Todos aqueles que serviram na marinha, todo marinheiro, não precisa ser muito experiente, diante de uma tempestade, diante de um vendaval, de um maremoto, a primeira coisa é jogar os excessos de peso no mar, para que essa embarcação não venha a sofrer danos maiores. Então muitas vezes nós enfrentamos também algumas tempestades, algumas tribulações, porque Deus fala de uma maneira muito suave, muito clara aos nossos corações, ou usa alguma pessoa para falar conosco, mas muitas vezes nós não damos a credibilidade também. Nós achamos que temos altas experiências, e continuamos tocando do nosso jeitão mesmo, achando que tudo vai dar certo como nós programamos. Então assim também acontece nas nossas vidas. Diante de algumas tribulações, alguma tempestade, nós precisamos fazer alguma limpeza na nossa casa. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Assim como todos nós, tem que chegar uma época das nossas vidas, nós fazer uma limpeza nos nossos lares, não é assim? É muito comum nós irmos acumulando algumas cacarecos dentro das nossas casas. Muitas vezes até construímos um quartinho para guardar os cacarecos, e muitas coisas você nunca vai usar, mas você acha que um dia você vai usar, e assim vai se tornando um peso. E nós vemos aqui, amados, que todos nós enfrentamos alguns problemas. Não adianta eu querer fazer campanha, por exemplo, para não enfrentar problemas, para não ter dificuldade, para não ter oposição. Não, todos nós passamos por alguns atritos, algumas adversidades, algumas oposições diante das nossas caminhadas. Mas vemos ali que Paulo, e eu sempre tenho ensinado aqui que Deus nos fez, eu e você, para solucionar os problemas. A hora que você entender esse princípio, que eu e você, diante da dificuldade, Deus coloca a chave nas nossas mãos, meios, para que eu e você saímos de todos esses emaranhados. Para isso nós precisamos crer nele. Mas antes de tudo isso é preciso uma faxina nos nossos corações, nas nossas vidas. Assim como nós temos que fazer nas nossas casas. Muitas casas acumulam muito entulho, sapato velho, panela velha sem cabo, ali colchão velho, roupas velhas, sofá velho, chinelo velho, pijamas velho. Tem pessoa que vai acumulando essas coisas. Amado, tudo aquilo que você coloca no guarda-roupa, se você não usar em 6 meses, você nunca mais vai usar. É uma tendência nossa aí, guardando tudo que entulho dentro da nossa casa, ou na frente da casa. Isso ali é um peso. Por quê?
Nós precisamos entender, e a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. Você conhece alguma pessoa que acumula entulho na sua casa? Não olhe. Não olhe. Tudo que acha na rua, pega, leva para casa, vai guardando, pneu velho, lixarada, panela velha, isso, aquilo, fogão velho, troca do fogão, guarda ali, vai, geladeira, tudo vai acumulando. Isso é um grande problema, queridos. Assim também nós temos que fazer uma faxina, chamar o transentulho ali, jogar tudo fora. Essas coisas, a mesma coisa pode estar acontecendo na nossa vida espiritual. Nós começamos a guardar muitas coisas velhas dentro de nós, muitas coisas dentro de nós que vai trazendo um peso, uma opressão, uma adversidade. E no momento de crise, de desavença, se essas coisas estiverem dentro de nós, a tendência a nós é afundarmos. E nós precisamos nos livrar de todas as coisas velhas. Existem algumas coisas difíceis de nós jogarmos fora, mas é preciso lançar fora. Por quê? O próprio Jesus fala ali em Mateus 15, 18, mas as coisas que saem da boca procedem do coração, essas contaminam o homem, porque do coração do homem procede maus pensamentos, homicídio, adultério, fornicação, furto, falso testemunha, blasfemas. Então muitas vezes essas coisas têm sido acumuladas no coração do homem. O homem não cai no pecado da noite para o dia, não, é um tempo, porque o diabo ele quer colocar as sementes dele no nosso coração, algumas sementinhas malignas, e se nós deixarmos, elas vão crescer, elas vão germinar. E Jesus fala que o coração do homem procede dessas coisas. E quando essas coisas procedem, ele começa a falar, porque o homem fala que está cheio o coração dele. Jesus fala lá em Mateus 12, 35 também. Então nós precisamos, porque nós precisamos jogar muitas coisas que o inimigo tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser. E se nós vamos acumulando a sugestão do inimigo, e todos nós diante de alguma adversidade, nós vemos aqui que eles tiveram um problema pela desobediência. Eles tinham tantas coisas naquelas embarcações, eles tinham um lugar para ir, tinham um porto, tinham um lugar desejado para ir, determinado para que eles chegassem, mas devido à desobediência, e para que eles não perecessem, eles precisavam jogar no mar tudo aquilo que trazia como peso. Por quê? Nós não podemos, amado, guardar problemas dentro de nós, porque todos nós temos um alvo a alcançar, todos nós, todos filhos de Deus têm um alvo, tem um lugar determinado da parte de Deus que eu e você precisamos alcançar. Deus liberou sobre as nossas vidas. Então se nós estivermos, se o nosso barco estiver leve, nós vamos chegar, porque um barco pesado, ele tem dificuldade, pouca habilidade, ele vai se quebrar se ele tentar agir rápido. Então nós precisamos também tirar alguns pesos do nosso coração, porque a maioria das pessoas, ela não alivia a carga que está dentro dela, muito pelo contrário, cada vez a tendência dela é colocar mais carga, mais peso, mais opressão, mais adversidade dentro dela. Então muitas vezes, pastor, qual é o sintoma que meu barco está pesado? Vou dar agora alguns indícios que o teu barco está pesando. Estresse, o estresse, a insônia, o nervosismo, a falta de apetite, outros vice-versa, tão nervoso, começa a comer tudo que vê na frente engole. Isso aí, dores lombares, asmas, nervosismo, angústia, ansiedade,
Esses são sintomas que teu barco está pesadinho. Então nós não devemos guardarmos esses lixos dentro do nosso coração. Porque diante de algumas adversidades, porque existe alguns ventos que não vêm da parte de Deus, é o diabo que sopra. E ele sabe, ele está olhando, ele conhece as nossas vidas. Ele sabe quando você está pesado, quando você está angustiado, você está irado, você está revoltado, quando esse indício está dentro de você, e aí ele vai soprar. E se eu e você andarmos em desobediência, isso vai causar um caos nas nossas vidas. Ele quer parar de todas as formas, eu e você. Eu sei que tem coisas difíceis de jogar fora. Muitas vezes um problema com o filho. Muitas vezes um problema com o filho que se casou. Muitas vezes um desemprego. Muitas vezes uma dívida. Muitas vezes gerenciar uma família, gerenciar o teu trabalho, criar filhos, neto, casamento. São difíceis de gerenciar. Mas Pedro fala para nós. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos ter essa comunhão, de não deixar o peso, a opressão trazer um desgaste, carregarmos com as coisas que nós vivemos dia a dia, os excessos que, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, nós temos uma saída, é lançar, é colocar, é depositar para o Senhor tudo aquilo que estava sendo peso dentro de nós. Por quê? Por que nós temos ansiedade? Jesus falou: no mundo vocês terão muitas ansiedades, mas tem de fé, tenha bom ânimo. Por quê? Porque tem coisas, situações que eu e você não podemos resolver, e nós precisamos apresentar a Deus, entregar a Deus, confiar nele. Pedro diz isso: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que o mesmo sofrimento estão se cumprindo entre vossos irmãos pelo mundo. Não é só você, o vendaval vem para todos, mas tudo depende da minha postura, da minha atitude no Senhor. Ele diz: não é só você que passa por luta, não é só você que passa por tribulações, não é só você que é perseguido, não é só você que é caluniado, não é só você que é afrontado. Muitos dos nossos irmãos estão enfrentando as mesmas situações, espalhados pelo mundo afora. E aí no versículo 10, 1 Pedro 5,10 diz: e o Deus de toda graça, de quem Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haveres sofrido um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Então nós precisamos continuamente aprender a viver na dependência de Deus, porque a ele é o domínio para todo sempre. Deus sabe todas as coisas. Porque o adversário, ele quer causar todo tipo de opressão dentro de nós, encher de coisas que não prestam dentro do coração do homem. Isso vai fazer com que nós vamos definhando, trazendo um desgaste muito grande. Por isso, o meu conselho: não guarde problema dentro de você, apresente, lance o Senhor. A Bíblia diz, o salmista diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega, confia, e o mais ele fará. Porque tem muitas vezes, muitas coisas velhas dentro de nós. Porque enquanto tiver muitas coisas velhas dentro de mim e de você, não tem como Deus colocar coisas novas. Existe coisa que você precisa arrancar da tua vida, para que Deus possa colocar coisas novas, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. E muitas vezes nós estamos apegados às coisas velhas, ultrapassadas, que não servem.
E como que você vai ter coisas novas? Eu lembro o testemunho do pastor que estava dando aula de ITM para nós, e falou que tinha uma Brasília, ele amava, vivia remendando aquela Brasília, é o único carro que ele tinha. E ele tinha um medo de perder aquela Brasília, até que roubaram dele. E aí ele ficou desesperado. E aí o Senhor falou para ele ganhou um carro zero. Eu não podia te dar um carro zero, porque você estava pegado, você idolatrava essa Brasília. A hora que roubaram a Brasília dele, Deus deu um carro zero para ele. Porque enquanto você tiver coisas velhas, eu e você dentro de nós, não tem como Deus colocar coisas novas. E por isso nós precisamos. Muitas vezes nós trazemos problema, além dos problemas que enfrentamos, trazemos problema de fora para dentro de casa, para dentro de nós mesmos. Trazemos problema dos outros para nós. Isso vai trazendo um peso, vai trazendo uma pressão, vai trazendo um desgaste. Então eu e você, nós precisamos superar alguns conflitos que nós enfrentamos dentro de nós. Tem pessoa que fica, puxa vida, há 10 anos atrás emprestei R$10 para aquele abençoado lá e nunca me pagou. Ele fica 10 anos sofrendo em cima daquele R$10, daqueles 50, daqueles R$100 que emprestou há 10 anos atrás. Isso traz um peso dentro dele. Tem pessoa que fica preocupado com tudo. Eu limpei a casa, hoje eu lavei o tapete, ninguém pisa no tapete. Hoje eu limpei a casa, ninguém pisa lá. Hoje eu limpei a mesa de vidro, ninguém coloca a mão, vai ficar mancha. Cuidado com os copos. Não põe o dedo aí. Cuidado com o carro. São os excessos que as pessoas vão se acumulando. Amado, nós não levamos nada. Paulo diz, olha, tudo aí vai se perder, mas vocês não, a vida de vocês não vai se perder. Diante da tribulação, diante da adversidade, Paulo, ele era o prisioneiro, mas todos entraram em pânico, o capitão, o comandante da embarcação, todos ficaram desorientados, todos acharam nós vamos perecer, porque eles ficaram durante 14 dias, não sabia se era dia, se era noite, porque havia uma tempestade, não via estrela, não via sol, não via lua, nada, eles ficaram desesperados. Quem que se levanta ali para trazer uma palavra de consolo, uma palavra de conforto? Quem que se levanta ali para assumir aquela atitude? Aquele homem que era prisioneiro, Paulo. Foi ele que solucionou toda a causa, todo o desespero, todo o caos. Muitos marinheiros queriam saltar no mar tentando ver se achava um lugar para atracar. Ele falou, não salta, porque se vocês pular, vocês vão morrer. E quando você olha o mapa geográfico, eles distanciaram 800 quilômetros do local da onde que eles deveriam chegar. Simplesmente 800 quilômetros. Eles saíram da rota da onde que eles deveriam chegar. Aquele que era prisioneiro, mas que tinha o temor de Deus, que tinha comunhão com o Senhor, que se relacionava com Deus, que servia a Deus, ele assume o controle diante daquele problema que humanamente não tinha como ser solucionado. Por isso que o adversário tenta colocar você em pânico, porque ele sabe que você, na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, seja qual for o problema, na empresa, no teu trabalho, na tua família, aonde que estiver, Deus vai usar a sua vida como instrumento para solucionar e trazer resposta em toda e qualquer situação. Mas não pode ter peso, amados. Se você pegar tudo aquilo que você está ouvindo lá fora, concordando com tudo aquilo lá, trazendo por dentro de você todas as más notícias, e acarretando dentro de você tudo aquilo que o diabo está falando aí, tudo aquilo que as pessoas ao teu redor estão falando, essas preocupações. Não, nós temos um Deus, nós temos palavra, nós temos promessa para nossas vidas. Não era isso que Paulo falava? Aquilo que Deus falou comigo, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus falou com você, Ele vai cumprir.
Aquilo que o Espírito Santo tem falado no teu coração, Ele vai realizar na sua vida. Não tema, creia, tome posse. Infelizmente tem pessoa que vive catando lixo. Um joga, ele pega, um joga, ele pega. Porque tem pessoa que só joga lixo para fora, e aí ele pega esse lixo e joga para dentro dele, esquece da palavra. Até mesmo numa consulta com um médico, um psicólogo, um advogado, o cara passa um quadro negro para você, um quadro desesperador, e você pega e cata aquilo ali. Isso é lixo. E aquilo ali fica te torturando, te molestando a sua vida. As pessoas muitas vezes estão de mal com ela mesmo, e começa a reclamar de tudo no teu setor de trabalho, reclama do salário, reclama do alimento, reclama das vestes, reclama de tudo. E muitas vezes você começa a assimilar a mesma coisa, você começa a concordar a mesma coisa, começa a trazer aquilo dentro de você. Isso acontece na igreja. Reclama do som, reclama do estacionamento, reclama do banheiro, reclama das crianças, reclama do pregador, reclama disso, reclama não sei o que, reclama do horário, reclama do patrão, reclama da família, reclama do pai, da mãe, vice-versa. E tem pessoas que estão acatando essas coisas, em vez de se alimentar da palavra de Deus e andar segundo a palavra de Deus. Porque se o meu barco e o seu barco estiver pesado, não tem como nós fazer manobra rápida. Tem pessoas que poderiam fazer muitas coisas. Deus tem tantas promessas na vida dela, só que ela está sobrecarregada. Ela traz muito peso sobre ela. Amado, tem pessoa que você conversa, até mesmo homem de Deus, mulher de Deus, você vai conversar, você sente um peso na vida daquela pessoa. Você vai orar, você sente um peso. Você vai na casa, faz uma visita, você sente um peso ali. É homem de Deus, mulher de Deus. Por que isso acontece? Porque ela não se alimenta da palavra. Ela se alimenta das coisas que estão jogando lá fora, dos lixos. Por isso que o autor de Hebreus escreve 12:1, Hebreus 12:1, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixando de todo lado o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, está sentado à direita do trono de Deus. Muitas vezes a pessoa está com a alma pesada, ela vive com a língua pesada, ela tem uma palavra pesada, ela tem atitude pesada. Você vai conversar com ela um negativo, e essas coisas nos contaminam, amado. Você não deixe o diabo colocar, porque o inimigo precisa usar um veículo para atingir o nosso coração. Ele usa a boca e o coração, o qual ele lançou a semente dele. Foi isso que Jesus falou. Do coração do homem procede todas essas coisas ruins, as coisas maus pensamentos, os péssimos desígnios. Tem pessoas que vêm na casa de Deus, ele recebe a palavra de Deus, ele sai leve, mas sai ali para fora na segunda, na terça, ele acumulou novamente todo aquele peso sobre ele. Ele toma tudo de volta sobre ele. E não é assim, queridos. Eu e você somos instrumento de Deus para mudar a situação, mudar esse mundo no qual nós vivemos. Tem coisas que nós só vamos vencer quando nós liberarmos, jogarmos para fora. É isso que Pedro fala: lança sobre o Senhor toda essa ansiedade, toda essa preocupação, todo esse nervosismo, tudo aquilo. Sentimento de ódio, de ira,
não libera perdão, carrega pessoas vingativas, pessoas magoadas. É o que mais tem dentro das igrejas. E a gente vê que esse é o motivo de que elas não conseguem tocar, usufruir das promessas que Deus tem na sua vida, por causa dessas coisas. Por isso que Paulo escreve em 2ª carta de Coríntios 5:17: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu lembro, esse tempo atrás, eu atendi uma senhora aqui. O marido dela fazia 30 anos que tinha morrido. E ele tinha traído ela antes de morrer. E ela trazia aquela mágoa dentro dela ainda. E aquilo vinha definhando ela a vida toda. E o diabo acusando. Esse dia veio uma senhora aconselhar comigo. Ela falou: pastor, eu sei que eu vou para o inferno, porque eu não perdoo fulano de tal. Ela tinha convicção que ela ia para o inferno, porque ela não queria perdoar fulano de tal. Congrega no lugar, participa de ceia, participa do trabalho, e Deus colocou nas minhas mãos, e eu comecei a falar com ela. Falou: não, eu não vou liberar. Digo: realmente, se você está fazendo uma parceria, já comprou o teu passaporte, mude de atitude. Falei: não é pelo teu sentimento que você vai fazer isso, é que você crer na palavra de Deus. Porque se eu creio na palavra de Deus, eu tomo as minhas atitudes em cima da palavra de Deus. E aí o Espírito Santo, ele entra e vai trazer uma libertação no meu coração. Esse dia uma irmã dela mandou no WhatsApp para mim: fulano de tal disse que vai tirar a vida dela. Por quê? Porque ela endureceu o coração, não quis ouvir a verdade. Essas coisas, Paulo disse: se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas que ficaram, tudo se faz novo. No versículo 18: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação, aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que não tinha, o que o homem poderia fazer. Deus, ele tem poder para reconciliar, para restituir, para restaurar. Só Deus pode, e por isso nós precisamos deixar que ele faça parte das nossas vidas. Quantas pessoas estão sofrendo assim? Paulo diz ali, Atos 27 e 21, e havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, diz: senhores, deveis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar essa avaria de perca. Agora vos exorto que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa comparecer perante a César, eis que Deus te deu tudo o que navego contigo. Veja, diante daquela situação, Paulo se levanta, ele diz: olha, não temas. Você sabe quantas vezes essa palavra está na Bíblia, não tema? 365 vezes. Cada dia Deus está falando para você: não tema, porque Deus está contigo. Você tem essa palavra todos os dias: não tema, Deus está contigo. Não temas. Paulo diz: olha, não temas, porque nesta noite o anjo do Deus, o qual eu sou, veja a intimidade dele, e o qual eu sirvo, aí que faz toda a diferença na vida do crente. Aí eu sou de Deus, mas eu tenho servido a Deus, eu tenho participado das coisas de Deus, eu tenho me envolvido nas coisas de Deus, eu tenho participado da seara de Deus.
Paulo diz: eu sou o Deus do quem eu sirvo, eu sou dele, e o qual eu sirvo. Muitos querem ser de Deus, muitos querem ser filho de Deus, mas não estão nem aí em servir a Deus, em compromisso com Deus, em compromisso com as coisas de Deus, em compromisso com o reino de Deus, em trabalhar em favor do reino de Deus. Aí está toda a diferença que eu vejo nesse versículo, nesse texto. Ele tinha convicção do Deus o qual nós somos, e o Deus o qual eu sirvo. Falou comigo. E se eu sirvo Ele, e se eu pertenço a Ele, Ele cuida de mim. Nenhum de vocês vão se perder. Eu tenho falado, mas a hora que você crer, que até as pessoas que moram na rua da tua casa, elas são abençoadas por causa de você. Até teus vizinhos, eles são abençoados por causa do Filho de Deus que está ali. As pessoas que estiver junto, debaixo dessa cobertura, elas não vão perecer. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos não vai ser frustrado. Mas o inimigo não quer que você creia assim. Ele quer te encher de problemas, cheio de peso, cheio de lixo. Aquele homem que era prisioneiro se tornou o comandante daquela embarcação, porque Deus nos levantou, eu e você, para solucionar todos os problemas. Nós precisamos tomar posse daquilo que nós somos. Tenha bom ânimo, creia em Deus, porque assim como Ele disse, isso vai ser sucedido. Nós podemos tirar algumas lições aqui. Primeiramente, muitas vezes a tempestade ela vem quando desobedecemos a Deus, como Jonas. A Bíblia diz que quando Deus falou para Jonas ir para Nínive, ele vai para Jope e compra uma passagem para Tarse. Quando você desobedece a Deus, você já começa a colocar a mão no bolso. Ele já começou a gastar, ele teve que comprar passagem. Quando você obedece a Deus, Ele patrocina teu ministério, Ele patrocina teus projetos, Ele patrocina os teus sonhos. Deus tinha um propósito para Jonas. Você vai para Nínive, lá tem uma cidade de 120 mil habitantes, eles não discernem qual a mão esquerda e direita. Você vai pregar para eles, vão se converter. Eu não vou para lá, eu prefiro gastar. E ali ele vai e compra. Tem muitas pessoas que estão gastando o que não tem, porque tem desobedecido a Deus. Quando você obedece a Deus, você não gasta, Ele patrocina. A Bíblia diz que então Deus levantou a tempestade. Então muitas vezes essa tempestade é um fruto de uma desobediência. E segundo, a tempestade serve para revelar o caráter da pessoa. Alguns marinheiros tentaram escapar e deixar os outros, tentaram fugir e deixar os outros perecer. Então, diante de algumas tempestades, de algumas tribulações, você conhece o caráter das pessoas. Terceiro, nem mesmo as piores tempestades pode esconder-se de Deus ou frustrar os planos de Deus. Se você está com o Senhor, se você vive para Ele, se você é fiel a Ele, por mais que o inimigo se levante contra a sua vida, por mais tempestade que se levantarão, os projetos de Deus jamais vai ser frustrado na sua vida. Deus vai realizar. Deus vai realizar. E quarto, toda tempestade, depois vem a bonança. Isso fará com que nós possamos testemunhar de Deus. Por isso nós devemos orarmos, por isso nós devemos ter fé, por isso nós temos que nos relacionar com o Todo-Poderoso. Tudo depois que passa uma tempestade. Amado, se imagina se eu não tivesse tantas experiências, tantas oposições. Eu não teria tanta coisa para contar para vocês. Eu não teria tanto testemunho para compartilhar com vocês. E Paulo diz, porque esta noite apareceu o anjo do Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo. E a minha pergunta, quem é o teu Deus?
E a minha pergunta: você tem servido a Ele? Você tem comunhão com Ele? Você está navegando no propósito dEle? Você é fiel com o teu Deus, com o nosso Senhor? Ou dão algumas escapadas e acham que Deus não está vendo nada? Por quê? Porque Deus tinha um propósito, que Paulo tinha que ir a Roma. Deus tem um propósito na tua vida, você vai chegar aonde que Ele tem, e para isso você precisa crer. E aonde que Deus te enviar, Ele vai enviar você para que algo extraordinário, sobrenatural aconteça, para que situações sejam mudadas, para que vidas sejam libertas, para que cadeias sejam arrebentadas, para que toda a muralha caia por terra, fortaleza seja destruída. Esse é o propósito. Nós sabemos que na época de Paulo, o Império Romano estava em alta. Era o maior poder no mundo naquela época. E Paulo foi preso em Roma. E o que a história conta? Sempre havia cerca de 24 soldados, ou no mínimo 16 escolta. Cada 4, eles colocavam os prisioneiros, como colocaram Pedro em Atos 12, no versículo 6. Ficava 2 algemados dentro da cela em Paulo, e 2 na porta. De 2 em 2 horas trocavam, como todos os militares fazem. Só que esses camaradas que ficavam amarrados em Paulo, quando eles davam as 2 horas, eles saíram convertidos. Aqueles que estavam na frente, um homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, e ali ele foi convertendo todos aqueles comandantes, todos soldados, e ali fraquejou, porque todos começaram a servir o único só Deus. Paulo se torna um terrorista de Cristo ali, e através da vida dele, acorrentado naquele presídio, se ele não tivesse aquele tempo, aquele homem ativo, ele não escrevia tanta carta que nós temos hoje, das experiências, das revelações, da comunhão que ele tinha com Deus, das promessas, das manifestações, porque Deus parou ele, e como ele estava preso, ele escrevia as cartas dali, porque era um homem ativo, estava no lugar, amanhecia pregando, saía de um lado para o outro, enfrentava situações, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Muitas vezes você reclama de algumas tempestades, alguns vendavais. O diabo sabe daquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. O diabo sabe, e por isso ele procura barganhar comigo e com você. Assim aconteceu comigo. Eu já testemunhei aqui, amados, que chegou uma época da minha vida, no início do ministério, eu fiquei quase 6 meses orando toda a noite, até que um dia aparece o dito na minha frente. Ele falou: Isaúr, você sabe que você está salvo, a tua esposa e os teus 3 filhos, e vocês podem ter o que vocês quiserem, e nós não vamos se incomodar, desde que você não continue essa obra, porque se você continuar, nós vamos se opor. É assim que ele trabalha. Ele sabe. Imaginou se eu tivesse dado ouvido para ele? Pensasse só em mim, não vou ter problema nenhum com o inferno, estou salvo mesmo, vou usufruir de tudo que o mundo pode oferecer aqui, de riqueza, de bem, de viagem, isso, aquilo. Não estaria aqui pregando para vocês, vocês nem poderiam me conhecer, não teria ido tanto lugar onde que Deus tem usado minha vida poderosamente. Pessoa no outro lado do mundo tem me ligado, onde que tem sido tocado por essas mensagens, por essas preleções. Aqui tem um irmão que também estava testemunhando para mim essa semana, que antigamente também ele estava no império das trevas, e Deus libertou ele, e esses dias Satanás apareceu com ele com uma mala de dinheiro, e falou: se você passar a trabalhar comigo, tudo isso aqui você vai ter. Você está passando dificuldade, você está desempregado. Você imagina o que Deus tem na vida desse irmãozinho, amado? É assim que tem. Deus tem projeto grande para nossas vidas.
E muitas vezes nós ficamos aí ouvindo e se alimentando de lixo, em vez de olharmos para a palavra de Deus, crer nas promessas de Deus, viver a promessa de Deus, ser um profeta aqui nessa terra, usar a autoridade que Deus nos deu, falar com amor, falar com graça, falar com autoridade e falar com fé e testemunhar do Deus do qual nós somos e do qual nós servimos. Isso vai fazer toda a diferença, porque Deus tem um lugar para você chegar, e o inimigo não quer que você chegue, mas tudo depende de você aprender a depender de Deus, não deixar nada ficar no teu coração, lançar essas coisas fora, limpar, porque Deus tem coisas novas para colocar todos os dias dentro de nós, nas nossas vidas, e usar através das nossas vidas. Por isso, nessa noite, eu me levanto com uma voz profética, e eu profetizo que todas as cadeias, toda a fortaleza, todas as portas que Satanás tinha fechado para você, cai por terra agora em nome de Jesus. Todas as promessas que o inimigo estava amarrando, travando, que Deus quer realizar através da tua vida, cai por terra, porque Deus vai realizar. Todas as promessas, os sonhos na tua vida empresarial, financeira, ministerial, familiar, em todas as áreas, sonhos, projeto que o Espírito de Deus colocou dentro de você, e que o diabo tem batido o contrário, para você se jogar, para você parar, porque se jogar na água, se jogar no mundo, era isso que ele queria que eles fizessem, que todos se jogassem no mar, porque muitas vezes o mar, a água, simboliza o mundo lá fora, e nós temos que ficar, porque se Jesus está conosco, nós chegaremos, nós triunfaremos. A igreja do Senhor se coloca de pé, nós vamos orar. Há um poder de Deus aqui nessa noite. Entre milhares e milhares. Louvado seja teu nome, Pai. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és grande, Senhor. Nessa noite, ó Pai, como igreja, nós tomamos posse de todas as promessas. Como ministro da tua palavra, eu declaro essa igreja vitoriosa, uma igreja triunfante, cheio do poder, cheio da tua graça, cheio do teu Espírito, ó Pai, cheio da tua unção, revestido de autoridade e ousadia, ó Pai, que nada pode deter a tua igreja, nada pode deter os teus filhos, ó Pai, que todas as promessas, que todo o desígnio, que todo o chamado, obra que o Senhor tem na vida dos teus filhos, ó Pai, vai ser realizado, vai acontecer, assim como o Senhor tem falado, assim o Senhor vai cumprir, ó Pai, na vida de cada um dos teus queridos, ó Pai. Por isso, Senhor, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo a cada projeto, a cada sonho, a cada chamado, ó Deus, porque em nós está o ministério da reconciliação, de vida sendo transformada, liberta, restaurada, através do poder do teu Espírito, porque a tua igreja, ó Pai, nós somos a tua igreja, a sua noiva, é a solução para as nações, para esse país, para o mundo todo, porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. Por mais que esse mal se levanta, já caiu por terra, Pai, já caiu por terra, e que a unção e a virtude do teu Espírito conduza nossas vidas, ó Pai, e que nossos ouvidos estejam atentos à sua voz, e que o Espírito Santo nos conduza nesse caminho, ó Pai, para as conquistas, para o favor do Senhor, para os sonhos e promessas acontecer através da vida de cada um dos teus queridos. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas, e que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa.
Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço, um aperto de mão no seu irmão. Desejo uma ótima semana. Em nome de Jesus.